Fala máquina, Britão aqui. No vídeo de hoje a gente inicia uma série de aulas sobre raciocínio clínico, uma habilidade que é fundamental para todo mundo que quer desenvolver na medicina. Não importa onde você esteja, seja no início da graduação, no internato, já formado, crescer em raciocínio clínico é se tornar um médico, uma médica mais preparado, melhor, mais capacitado, que vai ajudar melhor seus pacientes, que vai entender melhor uma discussão, seja na faculdade, depois lá na frente. Ou seja, raciocínio clínico, cara, é algo fundamental. A gente precisa todos os dias desenvolver esta habilidade. Mas é o seguinte, para a gente continuar essa história, a gente vai precisar estabelecer algumas premissas, a gente vai precisar entender de fato, aprofundar mais sobre o que é o raciocínio clínico, e a partir daí a gente vai conseguir construir um mecanismo de fato, onde eu posso estudar, onde eu posso me desenvolver mais e até identificar onde eu estou falhando. Essa que é a grande ideia dessa aula aqui, tá bom? Fica comigo, vão ser 3 aulas e a gente vai construir todo esse processo. Cara, você sabia que se você, antes de atender um paciente no pronto-socorro, se você pegar uma balinha, um chocolatinho assim, e comer, provavelmente você vai atender melhor os seus pacientes? Você sabia que se você, por exemplo, antes de começar um plantão, sei lá, ouvir umas músicas que te animam, ou trocar uma ideia com a sua esposa, ou com a sua namorada, sei lá, com o seu namorado, que vai te animar, ficar pensando na viagem que você vai fazer daqui uns dias. Ou seja, se você criar um ambiente ali positivo, otimista, alegre, a probabilidade de seu raciocínio clínico ser melhor é muito grande. Que interessante. E já fizeram essa pesquisa, inclusive, tá? Tem um livro muito legal, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro, um capinha vermelho, um livro curtinho, quem quiser ler e gosta dessas pesquisas assim, de positividade, de otimismo. Lá no finalzinho do livro, tem um trabalho exatamente nesse ponto, né? Ele pegou dois grupos ali de médicos, um grupo atendeu sem incentivos e o outro atendeu com incentivos. E era uma barra de chocolate, era um chocolatinho que se comia ao longo do trabalho ali. E o grupo com incentivo trabalhou melhor, atendeu melhor, teve um NPS mais alto, diagnosticou melhor, mais assertivo. Então, muito interessante, né? Raciocínio clínico, realmente, ele existem múltiplos fatores ali que vão influenciar no desenvolver do raciocínio clínico. Desde, por exemplo, fatores externos, como um bem-estar, né? Você está bem ali para trabalhar, seja no consultório, seja no pronto-socorro, seja no hospital, seja na enfermaria. Por isso que é tão importante essa visão de propósito, essa visão de vocação. Eu não estou aqui para cumprir o dever de hoje só, mas eu cumpro o dever de hoje para que eu possa futuramente cumprir o dever como médico, né? Para quem está na graduação, esse é um erro comum demais. Passar a faculdade inteira estudando para a formatura. Se estuda para a formatura. Ou seja, eu estou sempre estudando para uma prova, e para uma prova, e para uma prova, como se a formatura me liberasse desse mundo intelectual, de estudos e tal. Só que na real, a gente deveria estudar pela formatura. Exatamente pelo fato que eu me torno médico, eu devo me manter estudando. Essa é uma boa coisa para a gente estar sempre em mente, né? Esse pensamento de propósito com jornada, né? Que fundamenta o nosso passo, né? Que permite a gente construir isso aí com muito mais alegria, com muito mais otimismo, com disposição. Isso já vai ajudar muito o raciocínio clínico. Mas beleza, vamos tentar entender melhor aqui o que de fato é um raciocínio clínico e como a gente começa. Antes disso, eu quero algumas premissas aqui, é o seguinte. Cara, concorda comigo que uma pessoa que tem um raciocínio clínico melhor, ele tem uma probabilidade, né, de acertar mais diagnósticos, assim. Ele vai ser mais assertivo. Eu vou colocar assim, acertar diagnóstico aqui, né? Ele vai pegar um paciente lá que todo mundo está em dúvida, ou ele vai construir, né, uma forma de chegar naquele diagnóstico mais efetivo. No final das contas, a gente pode incluir aqui embaixo disso, é uma economia de dinheiro, é uma economia de tempo, é uma satisfação melhor para o paciente, né? Eu consigo, por um outro lado, aqui já 1.2, eu vou evitar erros, né? Porque eu tenho vários pontos onde eu posso criar, onde eu posso desenvolver um erro e isso vai ter uma repercussão. Então, por exemplo, se eu desenvolvo um erro no processo do diagnóstico, a probabilidade deste erro ter uma repercussão maior do que um erro em cima de um tratamento, talvez. Porque se eu sei que é pneumonia e errei o antibiótico, é pior do que eu achar que em vez de pneumonia, achar que é uma colecistite e operar. Concorda? Faz sentido? Então, quanto mais cedo é o meu erro na linha do raciocínio, pior é o processo. Então, de alguma maneira, né, quando eu estou com um raciocínio clínico mais apurado, todas essas cadeias são melhores construídas
eu tenho menos erros, eu vou errar menos. Isso é bom para todo mundo, bom para o hospital, bom para o serviço, bom para o convênio, bom para o SUS, bom para o paciente, obviamente. Né? De alguma maneira, quando o meu raciocínio clínico ele é mais desenvolvido, ele é mais apurado, eu também consigo, claro, né? Estou falando de diagnóstico, mas como eu estou falando, né? Eu consigo acertar, então, melhor os meus tratamentos. E se eu acerto melhor meus tratamentos, por exemplo, eu diminuo o tempo de internação dentro de um hospital. Né? Putz, eu tenho uma taxa maior de, vou chamar até de cura aqui, né? Vou ter sucesso nos meus tratamentos. Pensando, por exemplo, num médico do consultório que acerta melhor os tratamentos, ele tem mais resultado. Né? Um paciente que tem um tratamento estético, um tratamento cirúrgico, ele tem mais resultado. De alguma maneira, o raciocínio clínico, então, ele se atrela também a resultado, então ele está relacionado ao próprio sucesso daquele médico. Porque quanto melhor ele pensa, melhor ele acerta, mais resultado ele tem, melhor é para o paciente, se é melhor para o paciente, é melhor para ele, como profissional. Interessante isso, né? Então repara, eu poderia ficar aqui um bom tempo aqui, tá? Um dado, por exemplo, né, um dos principais erros documentados dentro de hospitais é médico. Erro médico. As principais iatrogenias. Né? Iatrogenia é uma das grandes causas de mortalidade, inclusive, de morbidade, principalmente. Então, esse é um tema que é tão relevante, meu amigo, tão relevante, como aquelas horas que você está acostumado a desprender todos os dias para, por exemplo, fazer questões de prova. Beleza? Desenvolver raciocínio clínico é algo que tu faz pela formatura e não simplesmente para formar. É exatamente isso que eu quero chegar neste ponto. Então a gente está trabalhando algumas provas aqui de que quão importante é. Eu sei que você sabe disso. Quero olhar agora para um outro cenário. Tá, Britão, o que é raciocínio clínico? Uma coisa esquisito, né? Raciocínio clínico, pô, razão clínica. A gente pode ficar aqui sofrendo filosoficamente sobre isso. E para quem já teve aula, já tem aula comigo há mais tempo, sabe que eu gosto da gente entrar por essas sendas, né? Mas eu vou tentar simplificar. Uma definição que eu gosto pra caramba é essa aqui, ó. Raciocínio clínico é, escreve aí, é um processo, olha que interessante, é um processo de pensamento, pô, claro, algo que eu vou elaborar comigo mesmo, que norteia uma decisão. Olha que interessante, processo de pensamento que norteia uma decisão. Ó, quase como uma estrutura, eu gosto muito de olhar essa frase como algo que me leva ou que me tira do ponto A do ponto B. Pensa bem, o processo, vamos pensar assim, cara, processo, papel, trabalho, um monte de coisa para resolver, para reorganizar, um processo de coisas para fazer aqui. E no final uma decisão. Decisão é quase como um carimbo, né? Pá, eu me resolvo ali, uma martelada. Uma decisão é algo mais pontual. Então repara que eu saí de uma desordem, eu saí de algo muito mais, com muito múltiplos fatores, e de alguma maneira quando eu chego nessa decisão, há um alinhamento, há uma coisa mais simples. Eu parto do complexo para o simples. Olha que legal isso. O complexo para o simples. Isso, de alguma maneira, é um princípio da lógica, inclusive, o princípio da parcimônia, né? Na navalha de Oca, né? Você tem a provável resposta é a resposta mais simples. De alguma maneira, isso é muito fundamentado, assim, o nosso pensamento ele é lógico, né? Então, a gente se encaixa nessas coisas. Mas olha que interessante, né? Processo de pensamento eu tenho adesão. Tá bom, então, vamos em partes aqui. Decisão. O que seria essa decisão? Beleza, vamos lá. Decisão aqui, eu estou falando de algo baseado em risco e benefício. Risco e benefício é igual a prognóstico. Olha que legal. Sim, porque, por exemplo, o tempo todo que eu vou tomar uma decisão frente a um paciente, se eu vou entrar com antibiótico, se eu vou internar ele na UTI ou não, se eu vou fazer de alguma maneira eu estou pensando em prognóstico. Tempo de recuperação, como é que vai ser aquela sobrevida, eu estou imaginando aquilo, como que aquilo vai acontecer. Então, o meu risco e benefício, ele está atrelado a esse pensamento de prognóstico. O que é aquela doença? Para onde ela vai?
Eu tô com um paciente aqui que tá com coriza há 3 dias. Qual é o prognóstico de coriza há 3 dias? Melhora, espontânea. Lava o nariz e se hidrata bem e coma bem. Agora eu tô com um paciente com coriza, febre, prostrado e que tá sem comer. Olha, eu posso estar à frente de um paciente com sinusite aguda, bacteriana. E aí ele conta que essa história tem 15 dias. Qual o prognóstico? Olha, bicho, o paciente vai se arrastar por mais uma semana aí de sintomas. Talvez piore muito mais se eu não entrar com antibiótico aqui. Então, ou seja, prognóstico eu estou olhando o tempo inteiro. Risco e benefício, né? Algo que a gente faz o tempo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto. E há um outro aqui que é o processo de pensamento. Pô, Britão, o que é processo de pensamento? Eu gosto de separar isso. Repara que eu fiz uma cruz aqui e eu vou trocar essa imagem agora para cá. Eu vou me manter nessa linha reta, a gente imaginando aquele processo que eu havia comentado. Então, que ela vai me levar a algum ponto aqui, né? Então, estou botando aqui nosso ponto... Oh, caramba, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer novamente aqui uma setinha. Oi, Lelê. Uma setinha, tá bom? Então, aqui está a nossa decisão na ponta dessa seta. E eu fiz uma cruz aqui, que eu falei que aqui havia um processo de pensamento. E agora a gente vai começar a aprofundar o que de fato é esse processo de pensamento. Nessa primeira aula eu vou só mostrar o que é isso. Próxima aula a gente vai realmente descrever cada uma dessas. E aí você vai começar a perceber aonde você pode desenvolver o seu raciocínio clínico, aonde está faltando, o que a gente pode fazer. Isso serve para qualquer etapa. Qualquer etapa. Beleza? Desde o atendimento à anamnese e exame físico até tratamentos complexos. Tá bom? Este processo de pensamento, então, de alguma maneira, ele se baseia em alguns pontos. Olha que interessante. Nessa primeira ponta aqui, eu vou chamar de sinais e sintomas. Aquilo que o meu olho e o que minha mão e o que o meu pensamento, a minha razão consegue entender daquela doença. Então, imagina um atendimento médico aqui, eu tenho um paciente que chega para mim e me conta, eu tô com dor de cabeça, eu tô com isso e aquilo, eu tô com febre há 10 dias, tô com dor nas costas, eu bati a perna na quina, eu tô com a unha encravada. Ele vai contar uma coisa para você, tu vai ouvir, tu vai botar a mão, tu vai examinar. Então, esses sinais e sintomas, o que você enxerga, o que você vê e o que você raciocina ali, está dentro desse primeiro ponto, concorda? Esse processo de pensamento, existe interpretação de sinais e sintomas. Show de bola. Mas o que eu tenho? De alguma maneira, do outro lado dessa linha, do outro lado dessa cruz, do outro lado dessa ponta, como fazendo uma tensão, como que sendo um contraponto. Olha que imagem. Como sendo um contraponto. Eu tenho o quê? Eu tenho a própria, aqui eu vou chamar de, não vou usar o termo técnico aqui, eu vou usar um termo que vai ajudar você a imaginar isso aqui, que eu vou chamar de arquétipos. O que seriam esses arquétipos? Seria o seu conhecimento de patologias. O que você conhece das doenças. O quanto você conhece de uma cólica renal, de uma cólica biliar, de uma hemorragia subaracnoide. Sabe por quê, meu irmão? Tu só diagnostica o que você sabe. Se você não sabe, se não está dentro das suas gavetas mentais, nos seus arquétipos alimentares, de como são essas patologias, tu nunca vai diagnosticar elas. Não importa que você saiba colher todos os sinais, não importa se a sua anamnese for, pro resto da sua vida, aquela anamnese do início da semiologia, lembra que a gente pergunta até dos fâneros? Você pergunta aquelas 1 hora de anamnese, meu irmão. Não importa, se eu não conheço as patologias, não adianta essa anamnese. E é muito comum, né? Quando a gente está começando, o que a gente faz com aquela anamnese inteira? A gente olha e fala, tá, e... Por quê? Meu conhecimento de doença é muito pequeno. Então, eu tenho essa tensão com o que eu conheço das doenças. Mas existe essa linha que liga esses dois pontos. Concorda? Existe uma liga, uma linha aqui que a gente fez, né? Que está ligando esses dois pontos. E essa linha que liga esses dois pontos aqui eu vou chamar aqui de filtro, é um filtro de alguma maneira, mas que é o nosso próprio conhecimento da semiologia. A semiologia é como quando eu estava na faculdade, eu sempre falava sobre isso para meus alunos, eu dei aula de semiologia durante 4 anos, eu sempre falava sobre isso. A semiologia, ela funciona como um grande dicionário, é quase como uma língua nova. Então, eu só consigo me comunicar bem no Brasil se eu falar bem o português. Eu só consigo
me comunicar bem com o médico se eu falar bem a semiologia, porque eu não vou chegar para ele e falar que o paciente está com uma dor de cabeça forte pra caramba. Ele está com uma dor de cabeça danada. Não existe isso, não existe isso. Eu tenho que descrever essa cefaleia empontada, impulsos, a pior cefaleia da vida dele. Porque o modo como eu interpreto e o modo como eu consigo trazer aquele sinal, aquele sintoma para algo que já foi estudado, que a semiologia nada mais é do que isso, né? É exatamente isso, né? Por isso que existe o termo disúria, estrangúria, hematúria. Se eu vejo uma urina vermelha e eu não sei que aquilo é sangue, só por olhar, eu vou falar que o paciente está com uma urina avermelhada. E urina avermelhada é o quê? Nada. Mas a hematúria é um monte de coisa, inclusive cólica renal. Que interessante. Então a semiologia ela é esse dicionário. E de alguma maneira ela dá essa tensão, né, para essa corda. E agora a gente começa a ver uma outra imagem aqui, que particularmente eu gosto bastante. A gente vai chegar nessa imagem. E na base, né, nessa estrutura de pensamento, o que eu falei para vocês? O nosso pensamento ele é o quê? Lógico. Se o nosso pensamento é lógico, aqui a gente tem os próprios princípios da lógica. Pelo fato da gente pensar dessa maneira, então a gente se usa da lógica o tempo todo. Existem vários princípios, óbvio, não é uma aula sobre lógica aqui. Mas existem vários princípios e eu quero comentar com vocês de 4 princípios, depois eu vou falar sobre mais um. Um outro princípio que eu acho que vale a pena a gente sempre ter em mente. Então a gente tem essa estrutura que começa a se desenhar do que de fato é um raciocínio clínico, de modo bem visual para você. E no final dessa ponta, né, no final dessa seta, esse alvo que a gente atinge, né, essa decisão que no final a gente está tomando, ela depende da nossa vontade. E é exatamente por isso que estar bem disposto melhora a nossa capacidade de raciocinar. Como eu fiz aquele comentário breve do chocolatinho antes do consultório. Ou pela própria disposição e alegria em conhecer, entender a jornada e saber o que você está fazendo. Então, aqui a gente tem essa estrutura quase que visual do que é um raciocínio clínico.